Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, o nosso primeiro assunto é justamente para falar de trânsito. Cada vez mais a gente vê as nossas ruas infladas de automóveis, de motos, a gente quase que diariamente, infelizmente, vê acidentes, né, com gravidades, com pessoas aí, principalmente motociclistas sendo mutilados, pessoas que estão perdendo a vida, numa cidade que até então não tinha essa tradição de um trânsito violento. Foz do Iguaçu ainda é uma cidade de médio porte no que tange à movimentação se comparada com grandes cidades e grandes capitais, mas a gente percebe aqui, principalmente nos horários de pico, muita imprudência. Para isso, são feitas as campanhas para conscientização, Paulinho. Isso mesmo, a gente está falando da Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem aqui em Foz do Iguaçu e segue até o dia 25 de setembro. O tema deste ano é Juntos Salvamos Vidas. A programação em Foz do Iguaçu, Moacir, é organizada pelo programa Vida no Trânsito e a Câmara Técnica de Trânsito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Quem está aqui para falar sobre essa movimentação, sobre essa mobilização durante a Semana Nacional de Trânsito é o Everson Cadaval. Ele é guarda municipal e também coordena aí a Comissão de Dados do Programa Vida no Trânsito, o PVT, e é gerente do Observatório de Segurança do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Bom dia, Cadaval. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes aí, os internautas da Rádio Clube, né, do H2 Foz. Fico muito feliz de poder vir conversar desse assunto novamente, que é um assunto que para mim é muito caro e é importantíssimo para a cidade, para a qualidade de vida das pessoas, né, para a segurança de todos de Foz do Iguaçu e dos turistas que nos visitam também. Você já deu aqui um toque sobre a importância desse tema, que é segurança das pessoas e também qualidade de vida. Explica pra gente, por favor, Cadaval, qual que é o objetivo da Semana Nacional de Trânsito e suas ações aqui em Foz do Iguaçu. O que se pretende com esse movimento, com essa mobilização? Então, a Semana Nacional de Trânsito, inclusive, neste ano, ela comemora 25 anos, né, da Semana Nacional de Trânsito e do novo Código de Trânsito, porque exatamente no CTB que vem estipulada essa determinação, né, tá em lei, que nesse período de 18 a 25 de setembro sejam realizadas ações, né, campanhas. Na verdade, essas ações elas são realizadas durante todo o ano, mas que nessa semana específica elas sejam intensificadas. E até ligando com algo que foi a chamada da questão do transporte coletivo, né? Nós tivemos a abertura da Semana Nacional do Trânsito, que ocorreu ontem na Uniamérica, na Universidade de Uniamérica, e é uma parceria, a gente fica muito feliz em poder fazer essas parcerias com a academia, com a universidade, porque a metodologia empregada pelo programa Vida no Trânsito é uma metodologia científica, né, de analisar todos os fatores de risco, fatores de proteção, condutas de risco, né, não procurar culpados, mas procurar trabalhar todos os aspectos que possam evitar ferimentos graves, evitar acidentes, evitar óbitos. E o que acontece? Eu resolvi fazer uma pergunta para o público que estava ontem lá no auditório, né? Dezenas de pessoas, umas 80 pessoas no momento que eu fiz essa pergunta, e está. Quem que no seu dia a dia vai para o seu local de trabalho ou de estudo e usa o transporte coletivo, né? Por isso que eu digo, fazer uma ligação com a chamada aí que vocês vão ter depois de para discutir esse assunto. E qual foi a minha surpresa? Que apenas uma pessoa dentro do auditório, né? Então a gente tinha pessoas que estavam, as pessoas na plateia, as pessoas ali em cima no palco, apenas uma pessoa dentro do auditório usa o transporte coletivo na sua mobilidade urbana diária.
E eu peguei e falei para ela, olha, parabéns. Parabéns porque você é a pessoa com o menor risco de sofrer um acidente, uma lesão grave no trânsito. E quem que está dizendo isso? É o Cadaval? Não. É a metodologia do programa Vida no Trânsito, é a estatística que nós levantamos, onde simplesmente nos últimos anos nós não temos nenhum óbito de um usuário do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo, além de ser ambientalmente mais adequado, mais responsável, mais sustentável, porque um ônibus consegue tirar dezenas de carros e motocicletas das ruas, ele também é extremamente mais seguro. E você se deslocar com segurança, isso é qualidade de vida, né? Isso o cidadão se sentir tranquilo com tantas preocupações que você tem quando você está indo estudar, quando você está indo para o seu trabalho, né? Você ainda tem a tensão de um risco durante esse deslocamento. Essa tensão que, quando você utiliza um transporte coletivo de qualidade, você não tem. Muito bem, um ponto importante aí levantado. Neste ano, o tema, o slogan da campanha é Juntos Salvamos Vidas. Por que a escolha dessa temática, desse chamado aí à sociedade, Cadaval? Esse tema ele é sempre escolhido no início do ano e ele acaba sendo a frase tema para todas as campanhas durante o ano. Então, eu tive a oportunidade de vir aqui conversar durante o Maio Amarelo, né, de segurança para o trânsito. A semana também tem o Juntos Salvamos Vidas. E o que acontece? É aquilo que nós gostamos de repetir constantemente. Hoje o pessoal fala muito a questão de liberdade, de direitos, de respeito à minha liberdade, respeito aos meus direitos, né? Mas isso acaba trazendo um comportamento e um pensamento meio individualista, né? E eu aprendia com a minha mãe lá atrás, que o meu direito vai até o momento em que eu não estou interferindo no direito dos outros. E o trânsito, a qualidade de vida no trânsito, a segurança no trânsito, a paz no trânsito, ela é efeito de uma ação coletiva. Todos nós precisamos estar comprometidos com a segurança no trânsito. O que são esses nós, os juntos? Qual que é o papel de cada um desses segmentos aí que são convocados para essa semana? Perfeito. Você tem, no programa da Vida do Trânsito, nós trazemos os órgãos, as instituições públicas, nós trazemos a iniciativa privada, nós trazemos a sociedade civil, tá? Exatamente. E esses são os juntos, né? Porque assim, o que acontece? As nossas ações, elas vão estar na área de educação, basicamente educação, fiscalização e infraestrutura. E cada um desses atores, ele tem um papel nesse processo. Então, hoje, e é algo até que um grande ativista aí dessa área aqui em Foz do Iguaçu, que é o Gilberto, ele lembra que nós temos um desafio que nós conseguimos aí durante anos uma redução consistente do número de óbitos no trânsito, né? Nós tínhamos lá no início, lá em 2010, 11, mais de 90 óbitos por ano. Nós fechamos ano passado com 28, né? Então nós éramos uma cidade, apesar do tamanho, proporcionalmente muito mais violenta no trânsito,
muito mais perigosa no trânsito do que é hoje. Mas o nosso desafio, e o Gilberto destacou isso, né, até pelo histórico de vida dele, de ter perdido um filho num acidente de trânsito, né, uma criança que foi atropelada por um veículo, a morte zero. Zero. Nenhum é admissível. Porque eu falo aqui, eu estou aqui conversando com vocês, tivemos, eu não posso dizer tivemos apenas 28 óbitos. Né? Fala isso para o pai que perdeu um filho. Fala isso para um filho que perdeu um pai num acidente. E eu vou dizer, apenas 28 óbitos? Não, nós temos que ter esse desafio, né? É um desafio que nenhum óbito no trânsito é aceitável, né? Nós temos que trabalhar com esse mote, e é isso que é algo que a gente quer retomar agora, é algo que a gente quer destacar, e além de algumas ações diferenciadas que a gente quer nessa Semana Nacional, nós queremos fazer, que são coisas que historicamente a gente não tem trabalhado, e aí depois eu reforço. Muito bem, a gente vai te perguntar depois sobre a programação, mas já que você citou essa redução do número de mortes no trânsito, uma redução acho que de 70% nesse período aí de 10 anos. 62%, né? Mais ou menos. Mais de 60%. No período, isso, mais de 60%. Quais são os acidentes mais comuns hoje em Foz do Iguaçu e se é possível ter um norte de como evitá-los, né? Como que esse conjunto da sociedade que é agente, são atores do trânsito, podem também evitar esses acidentes mais comuns no município. Quem são suas vítimas, as vítimas que sofrem maiores consequências em relação a esses acidentes, Cadaval? Então, historicamente, nós temos os modais, né, os veículos, os meios, né, de deslocamento que oferecem mais risco. Nós já tínhamos isso infelizmente tem se ampliado hoje, a motocicleta. A pessoa que utiliza a motocicleta hoje nos seus deslocamentos é estatisticamente o cidadão que tem mais risco de sofrer um acidente, sofrer uma lesão grave, né? Lesão grave a gente considera qualquer pessoa que precisar ficar internado mais de um dia, a gente já considera isso como uma lesão grave, um acidente grave, e o óbito. Esse é o modal, disparadamente, o modal mais arriscado, mais perigoso. Com relação à faixa etária, também, infelizmente, de 18 a 29 anos, é a faixa etária que tem perdido a vida, tem perdido horas de trabalho por estar impossibilitada de ter lesões, por ter lesões graves, né, ter sequelas desses acidentes. Também é a faixa etária mais impactada. Ou seja, o nosso trânsito mata jovens. Mata jovens. Mas, assim, até por, digamos assim, agora temos censo, né? Vamos ter censo, né? Estamos fazendo o censo e a gente vai poder ter números mais concretos. Nós temos alguns grupos vulneráveis, assim, que também sai um pouco desse mote aí. A questão dos idosos também, a gente tem que ter um cuidado muito especial com os idosos, né? Apesar de numericamente não ser um grande número de acidentados, que até a expressão que a gente tem procurado mudar, né? De passar a usar sinistro e não acidente, né? Porque acidente é uma coisa que é fortuita, né? E na verdade, todo o acidente e toda a lesão, né? Ela é evitável, né? A gente trabalhando os fatores de proteção, os fatores de risco, as condutas, né? Nós conseguimos evitar, se não evitar o acidente, né? Evitar o sinistro, conseguir evitar lesões mais graves. Você identificou a partir aí dos estudos, dos apontamentos, dos levantamentos que o programa Vida no Trânsito tem, essa vulnerabilidade dos motociclistas.
vocês já conseguem identificar ou indicar uma causa para isso? É o aumento do número de utilização desse modo de deslocamento? É o comportamento? Quando eu falo do comportamento, não do motociclista em si, mas o comportamento de todo o sistema de trânsito. O que você tem sobre isso, Cadaval, que possa trazer para a gente? Até assim, não corrigindo, né, mas fazendo uma observação, é o que eu digo, nós no programa Vidas no Trânsito, nós não trabalhamos com causas, não trabalhamos com culpados, trabalhamos com fatores. O que acontece com a motocicleta? Se você acompanhar a venda de motocicletas, a comercialização de motocicletas, proporcionalmente aos veículos, os outros tipos aos automóveis, né? Ela cresceu muito nos últimos anos no Brasil, e nós aqui em Foz do Iguaçu nós temos uma característica toda peculiar, que é a facilidade para conseguir adquirir esse tipo de veículo no Paraguai, né? Então isso agrega dois problemas que também aparecem nas nossas análises, que o modal, né, ou seja, a motocicleta é o veículo com maior risco. Se você utilizar a motocicleta, você está exposto a maior risco, e também os problemas de habilitação se destacam, né? Eles chegam a ser assim, na abordagem de motocicleta, e o pessoal reclama de blitz, fazer blitz, fiscalização, incomoda a rotina, estou indo trabalhar e coisa e tal, né? Ninguém pensa que uma blitz de fiscalização ela está ali também para retirar veículos irregulares, pessoas que não são habilitadas para conduzir veículos, né? E essas condutas colocam em risco a segurança no trânsito. Então, se você fizer um foco, uma fiscalização de motocicletas, você chega a ter 50% de problema de habilitação. 50%. Então, se você abordar 10 motocicletas, metade tem algum problema com relação à habilitação. Aí você pode me dizer, não, mas como diz, é caro para fazer uma habilitação, é difícil para o trabalhador. Então vamos procurar alternativas para isso, né? Mas não usar como justificativa, né? É que nem podemos comparar essa justificativa aí com a questão durante a pandemia, né? Só para lembrar que ainda estamos em pandemia, né? Tem que trabalhar, não pode ir para a rua. Como diz, tem que trabalhar, eu tenho que ir para a rua, né? Senão não vou ter emprego. Não, mas peraí, você vai largar as pessoas para a rua para morrer, né? Então, no Brasil as estatísticas mostraram, né, como você se tornava vulnerável. Aí a gente não entra em polêmica, né, das alternativas de como o poder público iria administrar isso, mas você não podia simplesmente soltar, eu preciso trabalhar, tem que ir para a rua. Não, tudo bem, mas você vai ter que dar uma condição de segurança ou uma compensação, como foram feitos auxílios, para que as pessoas não precisassem se expor, porque a comparação é válida. Não, eu preciso me deslocar, eu preciso usar a motocicleta, eu não tenho dinheiro para fazer uma habilitação. Isso não é algo que a gente possa aceitar. Muito bem. Em relação aos comportamentos de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, o que vocês observam? Há uma mudança de comportamento? Maus comportamentos do passado persistem? Há outros atuais assim relacionados a novas práticas, a novos usos de alguns modais e alguns equipamentos aí que estão à disposição da população hoje para ela se deslocar? Como é que vocês enxergam isso? O que acontece, Paulo? Nós temos uma velocidade hoje na questão das comunicações, um imediatismo das pessoas. Então, como dizer, não quero me citar como exemplo, mas por exemplo,
Meu celular, eu programo ele para os aplicativos não ter notificação, né? Porque se você tem notificação com barulho, por exemplo, no seu celular, você se torna escravo do equipamento. Porque se tiver uma notificação, você vai abrir, Não, quem decide a hora de mexer no celular sou eu. Então, na hora que eu tiver um momento adequado... Então, por exemplo, quando eu estiver andando com o carro, a não ser que a pessoa faça uma ligação para mim, o meu celular não vai ficar apitando, me tirando a atenção e basta um segundo de eu olhar para a tela do celular, tirar a atenção do trânsito, né, para que eu esteja me colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, né? Então, celular é um vilão? O celular, eu tenho muito cuidado assim da gente botar a culpa no equipamento, né, na ferramenta, mas concretamente o uso de celular de forma indisciplinada, né, de forma exacerbada, é um vilão, sim. Por quê? Simples, porque ele tira a sua atenção. E aí, isso já foram feitos testes, né? Voltando para a questão da ciência, está cientificamente comprovado. E não é só a questão de você estar com o celular na mão, né? Basta a distração pela atenção. Então, não, mas o meu carro tem Bluetooth lá, toca no multimídia, não vai incomodar, eu posso ficar falando e não vai me atrapalhar no trânsito. Mas o problema não é falar, o problema é a atenção. Então, por exemplo, eles fizeram testes onde a pessoa, usando o celular na mão, fazia uma série de procedimentos e avaliava o desempenho num percurso. Aí, utilizando o veículo com o recurso de viva voz, né, que você pudesse falar, não precisasse ficar com o celular na mão, e surpreendentemente, o desempenho dos dois, com o celular na mão e aquele que estava no Bluetooth, né, que não estava com o celular na mão, foram muito próximos. Por quê? Porque o pessoal fazia perguntas, né? Então, quanto é 25 mais 3? E a pessoa tinha que pensar. Aquele momento que a pessoa tinha que pensar para dar uma resposta, a atenção dela com relação ao trânsito e aos obstáculos que foram colocados na pista para fazer essa avaliação, ela prejudicava, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, voltando para o transporte coletivo. Se você está no transporte coletivo, né, você pode escutar uma música, você pode mexer no celular, você pode assistir uma aula online, né, no transporte coletivo. Isso sem colocar em risco absolutamente ninguém, né? Por isso que a gente também, juntos salvamos vidas. É o fruto de uma ação coletiva. Se nós andamos no transporte coletivo, nós estamos transformando o trânsito num ambiente mais seguro. Mas não cabe aqui a gente colocar, mas o transporte coletivo de Foz é muito ruim, né? Mas se citou uma coisa interessante, Cadaval, que é o ser humano. É perceptível. Aqui na rua Rui Barbosa, que é no centro de Foz do Iguaçu, é uma rua estreita, né? Deu 6 horas, deu meio-dia, ninguém mais passa. Tanto que há 2 semanas teve um acidente aqui com um capotamento às 2 da tarde, de um dia de semana, né? Os 2 veículos acabaram colidindo, um veio a capotar. Então o que demonstra isso? Excesso de velocidade e falta de atenção. E tem uma outra coisa que me chama a atenção, parece que deu 17 horas a sexta-feira, o cidadão fica selvagem, né? A gente começa a ouvir a sirene de ambulância o tempo todo. Então também passa por isso, essa educação, essa mentalização de, é happy hour, mas calma aí, né? Não vai acabar. O boteco não vai fugir. Então tem muito isso também. Eu acho importante esse trabalho que você citou, né? Da orientação, da ciência, mas as pessoas têm que ter esse entendimento também, que elas, como você bem citou, elas manejam o veículo, elas manejam o celular, né? Não, perfeito. Por isso que nós temos ações de fiscalização, blitz de fiscalização durante essa semana. Teremos blitz educativas, exclusivamente educativas, né,
para distribuir material, para falar do tema dessa campanha, né? E por quê? Como eu falei no início, você tem que juntar as pessoas e juntar as formas de ação. Exatamente. Fiscalização, educação e infraestrutura. Você sabe que hoje tem algo que é utilizado internacionalmente, já tem algumas cidades aqui no Brasil que estão trabalhando com isso, que é a questão da visão zero. O que é? Resumindo, visão zero. Tem a visão zero e as ruas, estradas que perdoam, né? Porque a gente sempre fala pensando naquela questão, o culpado, né? Quem foi o culpado? O erro humano. Bom, peraí, erro humano. O humano erra. É da natureza humana errar. Então, se você conta que o humano não vai errar, então é exatamente inverter essa lógica, né? Você ter uma configuração nas ruas, nas estradas, onde você permita o erro. Então, você tem uma curva e por uma distração, numa estrada, né, deu sono, cochilou, né, e saiu da pista. Mas se você tem um guarda-reio, né, que impede você de sair da pista, vai minimizar esse acidente que você, né, esse sinistro que vai acontecer com você. Se você tem uma via sinalizada, que tem aqueles olhinho de gato, que o pessoal chama, né, popular, né, o catadiótico, se você está saindo da sua pista e o pneu começa a passar naquela, né, e aquilo te dá uma atenção, né, você também vai contribuir para que você não sofra um acidente. E aí as questões, que é algo que a gente avalia também, do veículo, né? Nós temos ampliado muito essa questão da segurança dos veículos. Hoje os equipamentos de segurança ativa têm evoluído muito nos veículos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, né, elas não têm hoje 130, 150, 200 mil para comprar um carro novo, né? Então ela anda lá com seu carrinho antigo, que não tem esses recursos, mas o que tem acontecido é a implantação de novos dispositivos, né? Que tem frenagem automática, o monitoramento de mudança de faixa, né? E que corrige, inclusive, né? Então, no momento que você está saindo da sua faixa de rolamento, ele puxa, o carro puxa você de volta para a sua pista, né? Aqueles sensores, né? Não só sensores de proximidade, né, para frente, para trás, mas sensores de fluxo cruzado, né? Então, digamos que você está saindo de uma rua onde você não tem a visão, né, com o carro, o sensor de fluxo cruzado, ele te indica que a uma certa distância vem um veículo, né? As câmeras 360, mas nós estamos falando, e aí eu ressalto, estamos falando de um público muito seleto que tem acesso a esses dispositivos, né? E eu sempre tenho receio. Quando a gente reforça muito isso, né, a gente acaba esquecendo da grande maioria da população que percentualmente se desloca a pé, né, no modal a pé ou no transporte coletivo. E assim, eu já via, né, casos de pessoal queimando o pneu aqui na rua por causa de falta de asfalto, buraco na estrada, mas eu não lembro de ter visto nenhum movimento nesse sentido de queimar pneu em cima da calçada que você não consegue caminhar. E eu chamo a reflexão de todos aqui, né? Se você não está acostumado a andar na calçada no seu bairro, né, faz essa experiência para ver se aquele local ali é adequado, né? Não pensar só no asfalto da rua, mas pensa na calçada de qualidade que lhe permita, às vezes, utilizar os veículos, né? Um patinete elétrico, a bicicleta, né? E andar a pé mesmo, né? Deslocamentos a pé.
Muito bem. Cadaval, a gente está caminhando para o final. Gostaria que você, então, falasse um pouco da programação da Semana Nacional do Trânsito aqui em Foz do Iguaçu, que vai até o próximo domingo. O que vocês têm planejados para os próximos dias? Você já antecipou, o lançamento foi ontem lá no Centro Universitário Uniamérica Descomplica. E agora, até domingo, quais são as principais ações e como a comunidade também pode participar, se envolver dessas ações que são públicas? Perfeito. A programação completa, ela está lá no site da Prefeitura, né? Então, quem quiser acessar todos os itens com os horários, os locais exatos, né? Então, vou resumir alguns itens, né? Tivemos a abertura ontem, como você bem falou. Nós vamos ter blitz educativas e blitz de fiscalização. E aí, essas são surpresas, a gente não fala onde vai ser, né? Obviamente. Aí quem quiser se antecipar fica no grupo de WhatsApp, que por ali rola uma informaçãozinha, né? Fica no grupo de WhatsApp, mas não enquanto estiver dirigindo, Verdade. conduzindo o veículo, viu? Verdade. E aí o que acontece? Eu quero ressaltar, nós vamos ter uma ação na única passarela de pedestres de Foz do Iguaçu, né? Isso fica para reflexão, né? Está bem acentuado essa palavra única. Como diz, agora estamos tendo aí as perimetrais que vão ser construídas, né? Fica o questionamento, puxa, quantas passarelas nós vamos ter nas perimetrais? Mas vamos à programação, né? Então vamos ter uma ação lá voltada para os ciclistas e os pedestres nessa passarela, que fica lá em frente ao Hotel Rafainha, ali na BR. Isso, no Portal da Foz. Nós vamos, no dia 22, nós temos o Dia Mundial Sem Carro e Dia Mundial da Carona Solidária. Quinta-feira que vem. Isso. Historicamente, nós não temos feito praticamente nada no município com relação a essa data. E nós gostaríamos de colocar isso para os empresários, né? Você tem 10, 15 funcionários, né? Tem uma iniciativa. Será que eu tenho 2 funcionários que moram na mesma região, que de repente vão de carro? Será que nesse dia dá para um dar carona para o outro, né? Carona solidária? Ou nesse dia, será que dá para fazer um esforço para eu ir de bicicleta? Eu consigo ir de bicicleta para o meu local de trabalho? Eu consigo usar o transporte coletivo, né? Porque isso tem 2 efeitos. O efeito concreto de naquele dia você ter menos automóveis transitando, né? Veículos automotores transitando, e tem também um despertamento do cidadão de mudar aquela sua rotina e ter uma outra visão com relação ao trânsito. Então ele vai usar uma calçada que normalmente ele não está acostumado a usar, certo? E vai ver que tem problemas lá. Vai usar a bicicleta, aí de repente ele vai ver que ele vai chegar suado no seu local de trabalho e que o seu empregador de repente tem que disponibilizar um vestiário, um local para que ele possa tomar um banho, trocar de roupa, né? Isso são coisas que vão melhorar o trânsito. Então esse dia, o dia 22, no dia 23 nós temos o aniversário dos 25 anos do CTB e também também é o Dia Nacional do Agente de Trânsito. Nós vamos realizar uma atividade lá no SESC Senat, próximo ao antigo Trevo do Charrua, né? 9 horas da manhã, no dia 23, para marcar isso aí, o aniversário do Código e o dia do Agente de Trânsito. E na feirinha, domingo, vamos ter uma atividade também, feirinha, que é um ponto de encontro aí dos iguaçuenses, né? Antes ou depois de comer o pastel, tomar o caldo de cana, né? Dá uma chegada lá, que a gente vai montar uma estrutura atrativa ali para as crianças, para o pessoal, para chamar a atenção para a necessidade de a gente melhorar a segurança no trânsito. Feirinha é o encerramento. A feirinha seria o encerramento. Muito bem. Everson Cadaval, muito obrigado. Fica aí a sua conclusão, aí uma palavra final ao nosso ouvinte. A gente já te agradece aí pela participação e desejando sucesso nessa semana aí, cheia de atividades, intensa pelo trânsito, pela paz, pela segurança nas nossas
não só nas nossas vias, mas também no deslocamento, no ir e vir aí do cidadão diariamente nas ruas de Foz do Iguaçu. Então, aproveitando a oportunidade, né, do assunto aí que foi chamado da questão das eleições, né, se você ainda está em dúvida em decidir qual é o seu candidato ao executivo, ao legislativo, pense qual é o compromisso dele com políticas públicas e qual é o compromisso que ele tem com a política pública de mobilidade urbana e de segurança, né, no trânsito. Pergunta para ele o que ele pensa sobre isso, qual a proposta dele para isso, né? Então, aproveitando a oportunidade, é uma dica. Está com dúvida? Pergunta qual é a opinião dele, qual a proposta que ele tem para essa área, né? Com certeza isso vai melhorar a vida de todos nós, de toda a comunidade, né, em busca de um trânsito com mais paz, com mais segurança.